Olá pessoal, vamos estudar o último capítulo último diagrama desse capítulo, né? De peões centrais e da torre. Depois de estudar nos exemplos anteriores, não é estranho observar que com o peão da torre tudo fica mais fácil para o lado forte, pois seu rei tem muito mais espaço para passar pelo lado direito. Esse exemplo é uma ilustração suprema do já tive, mas sempre espetacular plano de cercar todo o tabuleiro pelas laterais. As brancas podem especular sobre a passagem pelo meio dos peões, mas as pretas têm recursos para evitá-lo. O único plano é dar a volta, mas a abundância de espaço à direita garante o sucesso. Então jogou rei D3, rei F4, o rei tentar cercar. Se jogasse, podia jogar B6, que a tática da espera não leva a nada, né? Porque vai rei E2, bispo A7, rei F3, bispo B6, rei G4, e aí vai. Então não ia cercar. Agora vamos ver. Jogar rei E2, bispo B6, rei F1, bispo A7. Tá querendo ganhar tempo. Rei G2, e o rei vai indo. O objetivo do rei é chegar em B7. Bispo B6. Aqui podia jogar também G4, cercava, né? Mas daí avança o peão. Então o rei das negras tem que tomar cuidado, não é só cercar o rei branco. Ele tem que ficar de olho no peão que está em E4. Mas se eu jogar aqui, jogou rei H3, bispo F2. Primeiro ponto onde você tenta bloquear seu caminho, mas é muito fácil quebrar essa primeira barreira usando o primeiro zug-zag. Bispo B7, rei G5, bispo C6, rei F4, bispo D5. A triangulação completa, propriamente esse é o primeiro zug-zag que acontece no jogo. Vai acontecer mais. Bispo E3. Não é possível jogar rei G5 porque 9 é 5, do mesmo jeito. Então vou voltar aqui, rei H4, rei E5, rei H5, rei F6. Tem a segunda barreira, né? O rei que estão tentando segurar. De novo, as brancas fazem o quê? Move o bispo. De novo fica zug-zag. Por quê? Elas estão fechando o rei branco desde que não mexa as peças negras. Se mexer as peças negras, vai abrir para o rei branco andar, né? Bispo A5, H6, bispo B6, rei H7, e vai andando. Bispo D4, rei G8, bispo C5. É a terceira barreira aqui, né? De novo a barreira. Bispo D5. De novo zug-zag, porque tá cercando o rei desde que não mexa as peças, mas ele vai ter que mexer. Rei E5. Continua a saga. Rei F7. Rei D6. Dentro jogado a bispo A7, rei E7. Não há mais barreira, o rei chega a B7. Mas vamos continuar o jogo aqui. Rei F6. E agora ele está quebrando o bloqueio do peão, né? Se jogar rei E8, ele poderia completar o rodeio. E venceria também aqui. Mas jogou rei F6, bispo D4, cheque. Rei F5, bispo B6, cheque, bispo B6, bispo A8, bispo D4, bispo B7. É o quarto zug-zag. De novo, ele cerca o rei, mas não pode mexer nenhuma peça. Bispo B6. E vai E5. Agora avança o peão. Rei E7. E6. Agora vai pressionando o peão. Bispo D4. Ele vai deixar o peão na Casa Branca. Bispo C8. O bispo está muito forte das brancas e defende as duas peças. Rei D8. Bispo D7. Rei E7. Rei E4. Bispo B6. Rei D5. O rei vai dando a volta. O rei vai chegar a B7, né, por aqui. Qual é a conclusão? Com o par de bispo
e peões centrais a 3 colunas de distância, você sempre vence. Resumo final. As últimas sessões foram muito densas, mas terão servido para ilustrar uma série de procedimentos técnicos muito comuns. Além disso, embora as variáveis sejam muitas, tentaremos resumir algumas das conclusões mais úteis. Regras gerais de batalha. A. Do lado do defensor, o rei deve ser encarregado de parar o peão central e o bispo lateral. Desta forma, o rei pode dificultar a passagem do rei atacante. B. O rei do lado forte para você vencer precisa entrar na posição inimiga. Ele pode fazê-lo pela direita e os 2 peões pelo centro de ambos ou pela esquerda. E às vezes tem que combinar várias tentativas para conseguir uma delas. C. O plano mais frequente é o desvio para o lado mais largo, o que normalmente requer várias posições de zug e zhuang, que foi o que aconteceu aqui, uma caminhada por toda a lateral do tabuleiro. A penetração do rei atacante não garante a vitória, principalmente no caso do peão do cavalo, que pode representar problema para ser coroado, mas é vencedor na maioria dos casos. E quanto mais avançado o peão lateral estiver, pior para o lado forte, pois perde a possibilidade de passar pelo interior dos peões. Quanto mais avançado estiver o peão central, melhor para o lado forte, pois o rei adversário perde a centralidade e fica mais fácil passar pelo meio. Conclusões. Com 2 colunas de distância entre os peões, os 2 peões do bispo geralmente vencem. B. Com um cavalo e um peão central, geralmente há empate, mas as chances de vitória só ocorrerem em 2 circunstâncias. O peão do cavalo está atrás, o bispo atacante controla a casa de coroação. Com a torre e peão central empata. Com 3 colunas de distância entre os peões, com o peão do cavalo há possibilidade de empate se o peão do cavalo estiver muito avançado. Com o peão da torre você normalmente ganha, com 4 colunas de distância entre os peões. Você vence, o rei sempre passa pelo centro dos peões. E acabou mais um capítulo. Vamos para o próximo, para o 10º. E acabou mais um capítulo assim, de 2 peões cercados por 3 colunas, né? Aqui o peão central e o peão da torre. Tá bom? Valeu, pessoal. Não esquece de vocês curtirem o vídeo se vocês gostaram, é lógico. O vídeo ficou um pouco longo, mas é que estava fazendo um resumo de tudo, né? Trouxe, resumindo tudo, todas as outras posições que estavam na situação que nós estudamos esses últimos dias. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Não esquece de curtir o vídeo, hein? Se você é novo no canal, se inscreve, que todos os dias tem material novo para todo mundo aprender. Eu e vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.